Olá, aqui é o professor Matheus e essa vai ser a primeira parte da minha aula sobre o constitucionalismo, aqui no meu curso de Direito Constitucional, Teoria da Constituição. Quando se estuda a teoria da Constituição, um dos conceitos fundamentais é o conceito de constitucionalismo. E aí vem, então, obviamente, a pergunta, né? O que é o constitucionalismo? Então, como vocês podem ver, os autores têm pensamentos distintos sobre o que é esse constitucionalismo, o que é esse conceito. Então, como se pode ver aí, o professor Canotilho entende o constitucionalismo como uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos. Já a professora Maria Lúcia Amaral entende que o constitucionalismo é uma tradição do pensamento ou uma prática jurídica, e o professor Miguel Nogueira de Brito entende que o constitucionalismo é a própria Constituição. Então vejam que existem visões distintas sobre esse conceito e, na verdade, eu vou aqui concordar ou seguir o pensamento do professor José Melo Alexandrino, que é da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Como vocês podem ver, ele coloca que o constitucionalismo, não se pode identificar o constitucionalismo nem com a Constituição, nem com a separação de poderes, nem com o Estado de Direito. Por quê? Porque, na verdade, o conceito ou a ideia de constitucionalismo abarca mais do que esses conceitos. Quer dizer, engloba esses conceitos e também outros elementos, como a gente vai ver aqui. Então, nesse sentido, o traço específico do constitucionalismo vai ser a limitação do poder político pelo direito. Ou seja, o constitucionalismo corresponde àquele pensamento ou corrente de pensamento, corrente de ideias, que vai defender que o poder político do Estado precisa ser limitado. Mas limitado por quem? Ou limitado pelo quê? Limitado pelo direito. Obviamente, pela Constituição, ainda que aqui a ideia seja mais geral, ou seja, vai se buscar limitar o poder político do Estado por meio do direito, aqui de maneira genérica, digamos assim. Então, a Constituição, como um documento jurídico, vai surgir, mas ela vai surgir em um outro momento, que é conforme o desenvolvimento histórico, que surge conforme o desenvolvimento histórico dessa ideia de constitucionalismo. Nessa perspectiva, então, a gente tem que a ideia geral, o objetivo geral do constitucionalismo é a limitação do poder público, por um lado, mas também a garantia dessa limitação e uma garantia normativa, por outro lado. Por isso que tem aí, significa dizer então que o constitucionalismo corresponde à limitação dos poderes públicos e à afirmação da esfera de autonomia. Esfera de autonomia de quem? Dos indivíduos frente ao Estado, por um lado, e frente a outros indivíduos também, por outro. E essa autonomia, ou seja, essa liberdade individual, precisa ser normativamente garantida. E aí, fechando então esse ciclo, ou esse círculo, essa normatividade ou a garantia dessa normatividade estará presente na Constituição. Significa dizer, portanto, que o constitucionalismo ele tem essas duas vertentes. Como diz o professor Alexandrino, tem um lado negativo, e o negativo aqui não é de ruim, mas é negativo no sentido de ser uma negação da atuação do Estado, ou seja, limita-se a atuação do Estado para que se garanta a liberdade individual, por um lado, e o constitucionalismo tem o lado positivo, no sentido aqui positivo de ação, de um agente ativo, ou uma ação por parte do Estado para que se garanta ou se concretize essa coletividade, para que se construa essa unidade política que representa aquele Estado. Então, nesse sentido, é possível afirmar, então, que a síntese objetiva do constitucionalismo é, por um lado, a garantia da liberdade individual e, por outro, a concretização do bem comum. Vejam, então, como essa ideia do constitucionalismo, esse conceito do constitucionalismo tem esses dois lados.
Repito, e isso precisa ficar muito claro para você. Primeiro, a garantia da liberdade individual e segundo, a concretização do bem comum. E isso vai ser feito como? Ou isso vai ser feito de que maneira? Juridicamente, pela presença desses elementos em uma Constituição. Portanto, a Constituição, ela tem, por um lado, a garantia dessa liberdade individual, que, como eu vou explicar daqui a pouquinho, está diretamente relacionado com a ideia dos direitos fundamentais. E, por outro lado, a Constituição também traz ali a própria estrutura do Estado, de maneira que o Estado possa, então, concretizar esse bem comum. Não entro aqui no mérito de o que é o bem comum. Isso é uma coisa que a gente vai debater em uma próxima aula. Mas a ideia, portanto, do constitucionalismo como esse movimento histórico de afirmação da Constituição como um documento central de um determinado país, um documento jurídico, né, principal de um determinado país, engloba essas duas vertentes. Por um lado, a garantia da liberdade individual, e aqui, repito, associando a ideia dos direitos fundamentais, e por outro lado, a criação de uma estrutura estatal que seja eficaz e eficiente para a concretização do bem comum. Nessa perspectiva, então, a gente faz essa pergunta: é possível se falar em constitucionalismo antigo? Ou seja, o antigo aqui basicamente seria aí o período greco-romano. E aí, conforme diz o professor Maurizio Fioravanti, da Universidade de Florença, não existe esse constitucionalismo antigo. Por quê? Porque o constitucionalismo como um movimento, e como um movimento que diz respeito àquilo que nós temos hoje, está diretamente vinculado ao surgimento do Estado moderno. E o Estado moderno, o Estado vai ser o tema da minha próxima aula aqui nesse curso. Então, o Estado moderno se considera aí que ele surge por volta do século XIV. Portanto, o que existia antes, se pode falar aí de maneira aqui, entre aspas, em um constitucionalismo grego, em um constitucionalismo romano, em um constitucionalismo medieval, mas isso, ou essa expressão, na verdade, ela não é muito positiva, ela não é muito boa para os objetivos aqui do curso. Por quê? Porque aquela visão de constitucionalismo que os antigos e os medievais tinham é uma visão diferente daquela que a gente tem hoje. Então, aquela visão, ou a visão do constitucionalismo, nesse sentido de garantia da liberdade individual e de direitos fundamentais de um lado, e de estruturação das funções do Estado, para que o Estado possa concretizar o bem comum, essa visão de constitucionalismo, ela necessariamente está vinculada ao surgimento do Estado moderno. É por esse motivo que se fala aí em 4 fases do constitucionalismo, ou em 4 momentos desse constitucionalismo moderno. O primeiro momento é aquele chamado de constitucionalismo das origens, que vai aí basicamente do século XIV até o século XVIII. Depois a gente tem o constitucionalismo das revoluções, que aí é um período muito curto, mas é importante, como eu vou explicar daqui a pouquinho para você, porque ele diz respeito à ideia do constitucionalismo surgida com a Revolução Americana, o processo de independência dos Estados Unidos, e com a Revolução Francesa. Depois, no século XIX e até o início do século XX, até aí mais ou menos a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa em 1917, existe o constitucionalismo liberal, o constitucionalismo da época liberal, e depois, de 1945 até os dias de hoje, a gente tem um constitucionalismo da democracia constitucional. Como você pode perceber, existe aí um hiato de mais ou menos 30 anos, que vai aí do fim da Primeira Guerra Mundial até o fim da Segunda Guerra Mundial. E esse período é um período que alguns autores chamam de um estado de não direito, ou de um momento, é um interregno. Por quê? Porque é o período de ascensão dos totalitarismos na Europa. Totalitarismos e autoritarismos, não apenas na Europa, mas principalmente na Europa, que vão levar aí à Segunda Guerra Mundial. Então, esse período é um período em que realmente não se fala muito em constitucionalismo. Então, voltando, nós temos aí essas 4 fases. O constitucionalismo das origens, o constitucionalismo das revoluções, o constitucionalismo da época liberal
e o constitucionalismo da democracia constitucional. Pois bem, quais são as características de cada um desses períodos ou de cada um desses momentos? Então, em primeiro lugar, o constitucionalismo das origens, como está aí, ele não engloba as ideias de poder soberano, de igualdade ou de direitos individuais. Como eu vou mostrar aí na segunda parte dessa aula, esse constitucionalismo das origens tem um vínculo aí com a Carta Magna, lá na Inglaterra, de 1215, e nesse sentido, ainda que seja antes do século XIV, mas aí a Inglaterra é uma exceção, eu vou explicar isso na segunda parte dessa aula, mas o fato é que esse constitucionalismo inicial, que é um constitucionalismo, repito, que vai do século XIV até o século XVIII, não traz esses elementos. Ou seja, ele não está necessariamente vinculado à ideia de soberania. Ele não está, e isso é fato concreto, vinculado à ideia de igualdade. Até mesmo porque estamos falando aí desses séculos, desse período, que é um período de estados absolutistas. O símbolo maior desse período é a França, com o seu chamado Antigo Regime, em que existia claramente ali os 3 estamentos sociais e não havia uma mobilidade e, obviamente, não havia igualdade jurídica entre as pessoas naquele momento. E não se pode falar, é claro, em direitos individuais. Ou seja, é uma ideia de constitucionalismo, de surgimento de um documento, no caso a Constituição, que vai começar a desenvolver aqueles 2 pontos do constitucionalismo. A ideia de direitos fundamentais, de liberdade individual e a ideia de uma estrutura do Estado. Esse constitucionalismo, como tem aqui, ele é historicamente fundado. Historicamente por quê? Porque ele tem um background histórico que vai sustentar esse constitucionalismo. Os seus objetivos são muito mais de coexistência, de estabilidade, ou seja, de se evitar crises, porque a gente está falando aí do final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, o objetivo aqui é realmente garantir a estabilidade da sociedade para que se evitassem aqueles problemas típicos da Idade Média, que a gente vê muitas vezes em filmes, quer dizer, pessoas que vão de um lugar a outro e são assaltadas no meio do caminho e que são mortas, ou seja, não há ali um poder centralizado. Então, o objetivo desse constitucionalismo é muito mais de se evitar essas crises e de se garantir um mínimo de estabilidade social. E aí, isso está até mesmo direcionado ou relacionado com a ausência de igualdade. Quer dizer, compete ao Estado dizer, olha, você, fulano, faz parte lá do 3º estado, você, Beltrano, faz parte do 2º estado e você, Ciclano, faz parte do 1º estado, usando aqui a nomenclatura do Antigo Regime na França, de 1º, 2º e 3º estados. Então, com isso, se garantia a estabilidade. Você faz parte do 3º estado, essas são as suas funções e responsabilidades. Já esse outro faz parte do 2º estado, então atue aqui e você do 1º estado faça isso. E isso tudo estaria presente ou sustentado na ideia de um governo misto. O Montesquieu, no Espírito das Leis, fala sobre o governo misto na Inglaterra. Ou seja, o governo misto não é a separação de poderes como nós temos hoje, mas é muito mais a ideia de que no governo, ou na administração, estariam presentes membros de várias classes sociais, de vários estamentos, para que houvesse ali um equilíbrio entre eles. Mas não necessariamente é a ideia que nós temos hoje de executivo, legislativo e judiciário. Portanto, o governo misto é a presença de diversos grupos no governo para ver o equilíbrio entre eles. Então, essas são as principais características do constitucionalismo das origens. Passemos agora para o constitucionalismo das revoluções. Como eu havia dito antes, esse constitucionalismo está vinculado diretamente à Revolução Americana e à Revolução Francesa. E esse período, apesar de ser curto, porque ele engloba aí praticamente 25 anos, os últimos 25 anos do século XVIII, ele é extremamente importante, extremamente relevante, porque é com essas constituições, no caso a Constituição Americana e a Constituição Francesa, que vão surgir alguns dos elementos que são fundamentais para o constitucionalismo atual. Então, nessa perspectiva, o constitucionalismo das revoluções tem como primeira característica a fundamentação na igualdade entre os indivíduos,
Quer dizer, isso vem aí da Declaração de Direitos da Virgínia, por exemplo, ou da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, que colocavam lá explicitamente a ideia de que todos os homens são iguais entre si, coisa que não existia anteriormente. Como eu disse antes, lá no governo misto da Inglaterra era muito claro, você é desse estado, você é desse outro e você é desse outro, a mesma coisa na França, antes da Revolução, durante o antigo regime. Então aqui, nesse constitucionalismo, já se coloca todos os homens em pé de igualdade. É claro que com algumas limitações, especificamente no caso americano, no caso dos Estados Unidos, como se sabe, continuou a escravidão. Então, aqueles que eram homens livres eram iguais entre si. Né? A mesma coisa na França, quer dizer, colocou-se todos os homens como iguais, mas as mulheres não estavam incluídas. Então é óbvio que a gente fala aqui da igualdade entre os homens, mas você precisa sempre ter em mente que eu estou falando aqui dos homens que são livres, né? E homens, quer dizer, eu digo homem, a pessoa ali do sexo masculino, porque as mulheres, né, apesar de serem cidadãs ou serem seres humanos, não entravam nessa classificação. E óbvio, repito, estamos falando lá do final do século XVIII, né? Então é necessário analisar naquele contexto. O segundo aspecto é a ideia do estado de natureza, quer dizer, tanto a Revolução Americana quanto a Revolução Francesa tem como fundamentos filosóficos o estado de natureza, tanto que é claro que o Locke, por exemplo, fundamentou bastante o pensamento dos americanos durante a sua revolução, durante o seu processo de independência, ou seja, os ideais ali do Locke estavam presentes naqueles que são considerados os pais fundadores da República Americana, da mesma forma que o Rousseau, por exemplo, com o seu contrato social, fundamentou os revolucionários franceses, especialmente no que diz respeito à ideia da soberania popular e da vontade geral como elementos embasadores do Estado francês naquele momento. E direitos naturais se transformando em direitos morais. Quer dizer, a ideia aqui, e eu vou também explicar daqui a pouquinho isso, é que aqueles direitos naturais que foram idealizados ou foram pensados pelos filósofos, né? E aqui eu cito mais uma vez o Locke, o Rousseau, lembrando também do Hobbes ou Kant, por exemplo, ou seja, autores contratualistas que tinham essa ideia de direitos naturais como algo metafísico. Esses direitos naturais, então, deixam de ser metafísicos como ideias e passam a estar presentes na Constituição, mas estão presentes como direitos morais, ou seja, como objetivos morais a serem alcançados. Então, deve-se concretizar a igualdade entre as pessoas. Por quê? Porque está na Constituição e a Constituição é um documento jurídico? Não, o argumento não é esse. Deve-se concretizar a igualdade entre as pessoas porque isso é moralmente correto. Então percebam, está na Constituição, como é o caso dos Estados Unidos principalmente, e também na França, está na Constituição. A Constituição tem ali aquela perspectiva um tanto quanto jurídica, principalmente nos Estados Unidos, mas a justificativa para a atuação do Estado na garantia dessa igualdade não é a Constituição. Ou seja, o Estado vai agir em busca da igualdade social, não porque a Constituição diz que ele deve fazer isso, mas porque é moralmente correto garantir a igualdade. Então entendam aqui, entenda aí você que está me assistindo, essa diferença. A justificativa é uma justificativa moral. Por isso, como eu vou explicar na próxima parte dessa aula, que os direitos nesse período, no período aí do constitucionalismo das revoluções, são compreendidos como direitos morais e não como direitos fundamentais. Depois disso, a gente passa para o constitucionalismo da época liberal, basicamente aí o século XIX e o iniciozinho do século XX. Então, uma primeira característica desse período é a estabilidade nas relações sociais, ou seja, aquele período das revoluções já acabou, principalmente das grandes revoluções. É claro que a França especificamente continua sendo revolucionária, tanto que existe aí a Revolução de 1848, por exemplo, mas no geral existe uma estabilidade das relações sociais.
Além disso, esse constitucionalismo traz como característica essa ideia da soberania limitada. E limitada por quê? Porque já se começa a falar em direitos individuais. E aí vejam que já se começa a fazer uma mudança daquela ideia dos direitos meramente morais para direitos fundamentais. Portanto, o Estado ele não pode mais fazer qualquer coisa, não pode fazer o que ele bem entender. O Estado ele passa a ser cada vez mais limitado. Por quê? Porque existem direitos dos cidadãos, e aí já não direitos apenas no seu sentido moral, mas no seu sentido jurídico também. E além disso, se percebe, como eu pus aqui, a supremacia do Estado e o primado da lei, o que significa dizer que a legislação está acima de tudo. Aí, de novo, eu volto aqui ao Montesquieu, que dizia que o poder judiciário nada mais é do que a boca da lei. Ou seja, o poder judiciário vai se limitar a simplesmente ler aquilo que está na legislação e aplicar aquela legislação na solução de conflitos. Isso aqui é importante por quê? Porque na Europa, no século XIX, não existe controle de constitucionalidade. Essa ideia é afastada e daí é que vem esse primado da lei. Faz-se aquilo que está na lei e a Constituição. A Constituição é apenas uma outra lei, como qualquer outra. Ela não está aí, não há uma hierarquia. Então, nesse sentido, ou é nesse sentido que esse constitucionalismo liberal dá muito mais importância à lei do que à própria Constituição. E depois disso, a gente chega aí no constitucionalismo da democracia constitucional, que é aquele momento em que nós nos encontramos hoje. Ou seja, é uma situação em que o conceito de democracia passa a estar presente na Constituição. Vejam que aí não apenas a questão dos direitos, né, que já estão ali constitucionalizados, mas a própria democracia está presente na Constituição e passa a ser um dos principais pilares do Estado nesse momento. Ou seja, não se pode falar aí de um Estado de direito que não seja democrático ou se pretenda ser democrático. Basta ver o que nós temos hoje no artigo 1º da Constituição brasileira, que diz que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Portanto, a democracia passa a ser um dos pilares centrais de todo e qualquer Estado. Além disso, essa democracia é pluralista e, de novo, recomendo a você a leitura do artigo 1º da Constituição, inciso 5, que fala sobre o pluralismo político. É exatamente essa ideia, ou seja, não se pode falar aqui em uma democracia que tenha um ou dois polos de poder. É necessária a existência de vários polos de poder competindo entre si para que exista efetivamente essa democracia. Daí a ideia do pluralismo democrático. Um outro elemento desse constitucionalismo, da democracia constitucional, é a presença do controle de constitucionalidade. Quer dizer, ao final da Segunda Guerra Mundial, na Europa, de maneira geral, surgem os tribunais constitucionais que vão, então, fazer esse controle de constitucionalidade. E isso só ocorre porque esse constitucionalismo da democracia liberal restaura ou recupera aquela ideia lá dos americanos, do período do constitucionalismo das revoluções, quando eles diziam que a Constituição é hierarquicamente superior a todas as demais leis. Eu falei agora há pouquinho que no constitucionalismo da época liberal a Constituição estava no mesmo nível hierárquico das demais leis, tanto que existia o primado das leis de maneira geral. E, como se sabe, aí o Kelsen, no início do século XX, vai falar sobre a pirâmide de Kelsen, em que ele coloca a Constituição no topo dessa pirâmide, onde aí se tem, então, essa primazia da Constituição no âmbito hierárquico. Portanto, a Constituição passa a ser o documento jurídico mais importante de todo e qualquer país e, consequentemente, então, compete aos tribunais constitucionais fazerem esse controle de constitucionalidade. E um último ponto ainda desse constitucionalismo da democracia constitucional é a ideia da igualdade, que volta à tona, mas uma igualdade não mais apenas formal, mas sim uma igualdade material. Ou seja, as pessoas precisam ser iguais não apenas perante a lei, mas também na sua materialidade, na sua vida prática. Ou seja, não adianta a lei dizer que as pessoas são iguais se na prática elas não forem.
E como que o Estado vai atingir isso? Porque lembrem-se, como eu falei no início, o constitucionalismo garante os direitos fundamentais, mas também busca criar elementos para que o Estado concretize esses objetivos, concretize essa liberdade. Então surge aí a constitucionalização dos direitos sociais, porque é pelos direitos sociais que o Estado vai conseguir concretizar a igualdade entre as pessoas. E além disso, passa-se a existir aí claramente um respeito às diferenças na sociedade. Ou seja, se busca cada vez mais entender que o Estado não pode manter ali um direcionamento, o Estado não pode ser dirigente. Ou seja, o Estado precisa respeitar as diferenças porque a sociedade é plural e isso é incentivado pelo próprio Estado quando ele define em uma Constituição que deve existir ali uma democracia pluralista. Portanto, existem diferenças, essas diferenças precisam ser respeitadas, precisam ser levadas em consideração, porque é respeitando as diferenças que se garante, então, a igualdade social. Então, essas são as 4 fases aí do constitucionalismo e as características de cada uma delas. Se você tem alguma dúvida sobre o conceito de constitucionalismo ou sobre essas fases do constitucionalismo, deixe aqui nos comentários as suas perguntas que eu vou responder para você numa próxima oportunidade. Na próxima parte desta aula, na segunda parte dessa aula, eu vou falar sobre os direitos, a evolução dos direitos naturais até os direitos humanos no âmbito do constitucionalismo e vou falar também sobre as matrizes constitucionais historicamente estabelecidas, no caso Inglaterra, Estados Unidos e França. Então é isso, agradeço a você que está assistindo, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e de se inscrever no meu canal no YouTube para que você seja o primeiro a receber as notificações das próximas aulas que eu vou disponibilizar por aqui. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima aula.